Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Anilton de novo aqui com vocês, tá certo? Dando sequência a nossos estudos, nesse nosso terceiro bloco, a gente vai continuar trabalhando já dentro do Código Penal Militar. Lembra sempre, a gente já deu uma avançada grande, mas não esquece de revisar as outras partes, ver lá a outra aula, ver os elementos, vai pontuando. É muita coisa, mas vai pontuando. Apesar de ser muita coisa, é muito repetitivo, tem muita coisa que se repete. Tem muita coisa que quando você aprende o contexto principal, você já vai identificando logo de cara. Não é difícil de identificar, não. Então não te assusta, por exemplo, é muito princípio, é muito artigo. Fica tranquilo, não prende essa questão. Se prende primeiro aos elementos essenciais e com o tempo, a partir do momento que você matar o contexto principal, você vai ver que é muito fácil de identificar em questões. Questões de direito penal não são nada de outro mundo, não. Principalmente questões mais específicas, como é os casos que a gente está tratando. E aí, começando essa aula de agora, a gente vai entrar na parte dos crimes militares em tempos de paz, em tempo de paz. Lembra que eu tinha falado anteriormente, não lembro se no primeiro ou no segundo módulo da gente, que tinha essa distinção. Como a justiça militar procedia em crimes de tempo de paz e em crimes em tempo de guerra, que havia uma dinâmica diferente na aplicação legal. E aí o artigo 9º do Código Penal Militar, ele vai nos dizer a seguinte situação: consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata este código, quando definido... Só um ponto, pessoal, que eu vi aqui. Tem o este ali com acento circunflexo. Não é porque o professor é semi-analfabeto, analfabeto, ele errou não, tá? É porque essa lei ela é de 1969. Então a forma como o português era escrito naquela época era diferenciada. A gente sabe que ao longo dos anos foram sendo reformadas a ortografia. Então quando eu pego e boto no slide, então algumas vezes termina passando batida. Eu não vejo que ainda está com o acento. Quando eu vejo, eu já vou modificando, já botando na escrita que a gente usa hoje. Mas assim, só para deixar claro, para depois ver, o professor botou este com circunflexo. Como é que eu vou levar em consideração que um cara que não sabe nem escrever isso está falando? Mas assim, é por essa questão, tá? A gente pega da legislação, peguei do site do Planalto. Quem for consultar lei pela internet é o melhor site que tem para consultar, porque ele atualiza. Não tem o risco de você pegar, por exemplo, uma lei pelo site do Planalto e ela vir desatualizada. Porque quando há modificação, ele mesmo já faz o risco lá no artigo e mostra do lado qual foi a lei que revogou. Então, tá na dúvida onde pegar a lei, vai lá no Google, aquela barrinha lá do Google, digita Código Penal Militar, Planalto. Ele vai te mostrar, é um site oficial do governo federal, é um site oficial do Planalto, então é de confiança, não vai estar, por exemplo, te dando uma lei desatualizada, nada disso. Pode acontecer esse problema da lei ela vir na escrita antiga, que foi o que aconteceu comigo, mas, por exemplo, não tem o risco dela estar desatualizada, apesar da variação de grafia, tá certo? E aí, os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticados. E aí a linha A, por militares, em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar suspeito à administração militar. Contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar, sujeito à administração militar. Contra militar da reserva ou reformado ou civil. E aí, por militar, durante o período de manobra ou exercício, contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado a civil. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio, sobre a administração militar ou a ordem administrativa militar. Os crimes praticados por militares, por militar da reserva ou reformado ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só os compreendidos no inciso 1º, como os do inciso 2º, nos seguintes casos: contra o patrimônio, sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar, em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar,
no exercício de função inerente ao seu cargo. Contra militar em formatura ou durante o processo de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele que fim ou em obediência à determinação legal superior. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Então você tem um aspecto importante, quando dolosos contra a vida, que é aquilo que a gente já tinha falado em outras aulas. O crime culposo contra a vida, que existe essa possibilidade, não é de competência do tribunal do júri. Para ir para o tribunal do júri tem que ser doloso contra a vida. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União. Aí você já tem uma modificação, lembra lá da anterior. Cometidos por militares contra civil, vai para o tribunal do júri. Quando for por militar das Forças Armadas, mesmo contra civil, e se for no contexto que a gente vai ver adiante, ele vai para a Justiça Militar da União e não para o tribunal do júri. Tá? E aí, quando praticados no seguinte contexto, do cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa, de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, ou de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem, ou de atribuições subsidiárias realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal e nas formas dos seguintes diplomas legais. Tá? Então você vê como é complexa essa estrutura de algo ser considerado crime, seja em tempo de paz ou em tempo de guerra, que é o que a gente vai ver a seguir. Mas então é importante você focar bem nessa questão, nessas pequenas minúcias, porque quando a gente for entrar especificamente nos crimes, tá? Nos crimes de fato e atribuição militar, seja ele motim, insubordinação, agressão superior, etc. Quando a gente for entrar especificamente, é importante estar afiado nessa parte do crime em tempo de guerra e do crime em tempo de paz. Porque qualquer pormenoridade você já mata a questão, você já define aquele aspecto, você já elimina uma situação. Crimes militares em tempo de guerra. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra, especialmente previsto nesse Código para tempo de guerra, os crimes militares previstos para o tempo de paz, ou seja, tudo aquilo que a gente já falou, ele também vai considerado crime militar em tempo de guerra. Os crimes previstos nesse Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal, comum especial, quando praticados qualquer que seja o agente em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado, em qualquer lugar se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou de qualquer outra forma atentam contra a segurança externa do país ou podem expô-lo a perigo. Os crimes definidos na lei penal comum especial, embora não previstos nesse Código, quando praticados em zonas de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. E aí, como vai acontecer, por exemplo, com relação aos militares estrangeiros? Que a gente sabe, por exemplo, os portos brasileiros recebem navios, tá? Existem missões, por exemplo, alguns militares estrangeiros vêm ao Brasil algumas vezes. E os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Mas se olha, aquele cara veio fazer estava em uma missão, veio fazer um treinamento aqui nas Forças Armadas brasileiras e ele cometeu algum ato que viola o direito penal militar, ele vai sim estar passivo à punição pela lei penal militar brasileira. Fique atento a esse aspecto. E aí, obviamente, que feito a ressalva, tá? Ressalvado o disposto em tratados ou convenções
internacionais, tá certo? Vamos lá, todo mundo aí atento comigo, todo mundo aí na firme e forte nos estudos. Vamos dando sequência. Equiparação a militar da ativa. O militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade para o efeito da aplicação da lei penal militar. O militar da reserva ou militar reformado. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para o efeito da aplicação da lei penal militar. Quando o seu ato for praticado, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Nesse caso, sim, ele mantém essa responsabilidade do seu cargo, do seu posto, da sua graduação. Desculpa. Defeito de incorporação. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Tempo de guerra. Classifica como o Código Penal Militar conceitua tempo de guerra. O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da lei penal militar, começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra, ou com decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina quando ordenada a cessação das hostilidades, ou seja, ele não dá um lapso temporal, assim, olha, dura 2 anos, dura 3 anos, dura 4 anos, então tem que se atentar aos detalhes. Dura quando ocorrer a declaração ou reconhecimento do estado de guerra ou decreto de mobilização, e acaba quando ordenada a cessação das hostilidades, ou seja, se não for ordenado, continua o chamado tempo de guerra. Mesmo que os conflitos ainda tenham dado um tempo, se não for ordenada a cessação, continua em tempo de guerra. Contagem de prazo. No cômputo dos prazos inclui-se o dia do começo e contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, para poder saber quais são os prazos para recursos, os prazos para denúncia, etc. Todos os prazos da Justiça Penal Militar. Legislação especial e com relação ao salário mínimo. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal especial, se esta não dispõe de modo diverso. Para os efeitos penais, salário mínimo é o maior mensal vigente no país ao tempo da sentença. Ou seja, por exemplo, a condenação de multa. A pessoa foi multada com tantos salários mínimos, então vai se estabelecer em cima desse aspecto. Salário mínimo é o maior salário mensal vigente no país ao tempo da sentença. Crimes praticados em prejuízo de países aliados. Ficam sujeitos às disposições deste Código os crimes praticados em prejuízos de país em guerra contra país inimigo do Brasil. Primeiro, se o crime é praticado por brasileiro. Se o crime é praticado no território nacional ou em território estrangeiro militarmente ocupado por força brasileira, qualquer que seja o agente. Por exemplo, como aconteceu, o Brasil não ocupou por questão de dominação territorial, nada disso, mas o Brasil mandou missões de paz para o Haiti. Então, nesse caso, tá, ali você teria, por exemplo, aqueles militares que cometessem algo indevido naquele território, ficariam sujeitos sim à aplicação do Código Penal Militar brasileiro. Infrações disciplinares. Este código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares, que essa parte de regulamento disciplinar é interno, tá? Você vai ter essa questão interna dentro de cada corporação. A PM da Bahia tem suas infrações, tem seus regulamentos disciplinares. A PMPE tem outra, a PMSP, a PMRJ, enfim, cada PM vai ter o seu regulamento interno para as infrações, as questões das infrações disciplinares, tá? As medidas disciplinares. Desculpa o fungado, tá certo, pessoal? Porque desde ontem eu tô com um pouco de gripe, então realmente tem horas que o nariz entope, aí a voz fica fanha. Então a respiração fica complicada, então por isso que muitas vezes estou precisando fungar, estou dando uma pausa maior na fala, por conta disso, tá? Já para tentar dar uma aliviada e conseguir concluir direitinho a aula para vocês, mas é por conta da bendita gripe mesmo que resolveu me pegar ontem.
Os crimes praticados em tempo de guerra. Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas cominadas para o tempo de paz, com o aumento de 1/3. Olha só, vamos lá, repetindo. Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas cominadas para o tempo de paz, normal, com o aumento de 1/3. Ou seja, aí você tem uma situação que a gente chama de agravante penal, tá? É um estágio, é um tipo de situação que agrava o tempo de pena. Vai aplicar a pena do tempo de paz, mas aí a ela acrescenta 1/3, aumenta 1/3, que é a agravante de ter sido cometido em tempo de guerra. Assemelhado, considera-se assemelhado, que a gente viu bastante essa expressão quando a gente estava vendo a questão do tempo de guerra e tempo de paz, considera-se assemelhado o servidor efetivo ou não dos ministérios da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, submetido a preceitos de disciplina militar, em virtude de lei ou regulamento. Pessoa considerada militar. É considerada militar, para efeitos da aplicação deste Código, qualquer pessoa que em tempo de paz ou de guerra seja incorporada às Forças Armadas para nela servir em posto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Equiparação a comandante. Equipara-se ao comandante, para o efeito da aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de direção. E o conceito de superior. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da lei penal militar. E os crimes praticados em presença do inimigo. Disse crime praticado em presença do inimigo quando o fato ocorrer em zona de efetivas operações militares, ou na iminência ou em situação de hostilidade. Referência a brasileiro ou nacional. Quando a lei penal militar se refere a brasileiro ou a nacional, compreende pessoas enumeradas como brasileiros na Constituição do Brasil, com relação aos estrangeiros, que o parágrafo único define da seguinte forma: para os efeitos da lei penal militar, são considerados estrangeiros os apátridas e os brasileiros que perderem a nacionalidade. O que são apátridas? São pessoas que não têm mais nenhuma nacionalidade, que foram, por exemplo, elas foram extraditadas. Lembrando que o Brasil não faz extradição, em regra geral, não extradita brasileiro nato, tá certo? Só um outro caso que a gente faz essa extradição, que a gente faz essa remoção. Extradição não, desculpa, extradição é um outro aspecto, a pátria não é necessariamente extradição, desculpa, confundi. A extradição é você mandar para fora do país. Desculpa a confusão, apago o que eu falei, mas aí vamos contextualizar. Não está errado, o Brasil não extradita. O Brasil, se você, por exemplo, um estrangeiro que está no Brasil, ele não vai ser extraditado, salvo em uma outra situação que a Constituição prevê. Mas no caso do apátrida, confundir os conceitos, acontece. No caso do apátrida, é quando a pessoa de uma nacionalidade, ela é, por exemplo, alemã, e o Estado alemão remove dela essa nacionalidade por algum motivo, para ela ter cometido um crime contra a ordem nacional, por alguma coisa dessa situação. Então, essa pessoa que seria alemã, nasceu na Alemanha, ela deixa de ser alemão, e ela é considerada apátrida. Ela só vai ter uma nova nacionalidade quando ela for a outro país, quando ela criar fincar a raiz e cumprir os requisitos legais daquele país, para caracterizar essa nova nacionalidade. Mais uma vez, desculpa, tá, pessoal? Acontece a hora que os conceitos misturam. Os que se compreendem como funcionários da Justiça Militar. Quando este código se refere a funcionários, compreende para efeito da sua aplicação os juízes e os representantes do Ministério Público, os funcionários e os auxiliares da Justiça Militar. Casos de prevalência do Código Penal Militar. Os crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares definidos neste Código excluem os da mesma natureza definidos em outra lei, ou seja, tá? Nesses casos vão se prevalecer o Código Penal Militar, com crimes contra a segurança externa do país ou contra instituições militares, e forem definidas neste Código.
Relação de causalidade. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Lembra lá o que a gente falou, quando estava vendo a parte constitucional ainda do direito penal, de que a pena ela não vai se estender a uma outra pessoa, ela vai ter caráter exclusivo, ela vai ter caráter pessoal, ela vai ter a questão da pessoalidade. É essa a situação. O resultado de que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Só essa pessoa vai poder ser condenada. A superveniência de causa relativamente independente, exclui a imputação quando por si só produzir os resultados. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. A omissão é relevante como causa, quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e a quem com seu comportamento anterior criou os riscos de sua superveniência. Disse que o crime foi consumado, tá? Primeiramente, o crime consumado é quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, a pessoa queria matar uma pessoa, ela atirou e conseguiu matar. Então ali ela consumou o crime. O crime tentado, que é quando iniciada a execução, não se costuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ainda nessa questão do homicídio, a pessoa saiu para matar o outro, chegou lá, atirou, não conseguiu acertar, mas aí ia passando um carro, uma viatura policial, você PM da Bahia, ia passando no momento, e aí essa pessoa fugiu, esta pessoa correu. Ela desistiu do ato, mas não por vontade própria. Ela desistiu do ato por força alheia à sua vontade. Não cometeu, então não dá para dizer que foi consumado, foi tentado, é a tentativa e não de fato um homicídio, mas a desistência não foi voluntária para ser, por exemplo, uma circunstância atenuante. Parágrafo único. No caso da pena de tentativa, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Tá ok, pessoal? A gente vai ficando por aqui nesse nosso terceiro módulo. A gente se vê na nossa próxima aula aqui na plataforma Estou Preparado, tá ok? Bons estudos, sigam firmes aí na pisada para a PM da Bahia. Um abraço.